gente já está no penúltimo mês do ano e desde alguns meses atrás, papelarias, livrarias já começavam a ficar cheias de planner, de agenda, de material para você começar já a planejar o seu próximo ano, já estabelecer as suas metas e já começar a sua organização para começar o ano realmente fazendo diferente. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente como que eu organizo e como eu planejo a minha semana para que ela seja uma semana produtiva e funcional. E quando eu falo produtiva, não é que ela seja uma semana com 1037 tarefas e cada dia com 500 coisas para fazer. Não, é que cada dia eu consiga realmente fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu consiga produzir nas áreas que eu tenho que produzir, para quando chegar ao final da semana, eu sentir que realmente foi uma semana assim que eu fiz aquilo que era necessário e importante para eu fazer, para ter o resultado que eu preciso ter. E para esse vídeo de hoje, eu vim assim, cheia de coisa para mostrar, cheia de material realmente para eu mostrar o que eu já usei, o que eu já testei, o que eu já sei que funciona para mim, como que eu estou fazendo agora. Então vai ser um vídeo assim bem prático, vou tentar fazer o mais prático possível, para que realmente você consiga tirar aquilo que você sinta que talvez funcione para você realmente testar e ver se dá certo ou não, porque é aquele ponto. Não é porque eu vejo alguém mostrando como que ela planeja a semana dela que aquela forma que ela faz vai se encaixar para mim. Muitas vezes não. Tanto porque são realidades diferentes, são rotinas diferentes, e pela questão de que cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas que se sentem melhor tendo uma agenda física, outras conseguem se organizar usando o celular, outras pessoas não precisam, elas conseguem milagrosamente organizar tudo na cabeça delas, mas eu aconselho você a não fazer isso, porque tem um grande risco de você acabar se atrapalhando, de você acabar esquecendo alguma coisa importante, e quando você tem ali um local para você registrar, para você escrever tudo, fica muito mais fácil de você não se perder. E você também tira um pouco esse peso da sua mente, porque quando a gente acaba deixando tudo para guardar aqui na cabeça, acaba que a gente se cansa muito mais, porque é mais energia que a gente tem que colocar para não esquecer aquela informação, para conseguir conciliar tudo, e muitas vezes você se sente cansada. Por quê? Porque você acaba sobrecarregando a sua mente quando você poderia descarregar um pouco desses arquivos, digamos assim, em um outro material e deixar a sua mente mais livre para pensar no que você tem que resolver, para tomar decisões de forma mais assertiva e não ficar se sentindo tão cansado no final do dia. Mas antes de falar, antes de mostrar realmente aquilo que eu trouxe, é importante a gente falar por que é importante ter essa organização. Eu acho que é algo que muita gente já sabe, o quanto que é importante a gente se organizar, o quanto que ajuda no dia a dia e o quanto que ajuda nas suas metas, nos seus objetivos. Você ter ali um mínimo de uma organização para que você consiga finalizar cada dia com aquela sensação de, tá, eu realmente hoje fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, não faltou nada, não esqueci de nada, não fiz nada errado. Porque quando você vai vivendo assim um dia após o outro, sem ter uma organização prévia, tem muito mais chance de você esquecer algo, de você atrapalhar, e às vezes você tá ali em um outro local e você acaba lembrando em cima da hora que você tinha marcado algum compromisso e muitas vezes é longe de onde você estava e acaba gerando ali uma situação desagradável com a pessoa que você marcou, talvez. Resumindo, a organização assim é a base para a gente conseguir ter uma vida produtiva, para que a gente consiga produzir aquilo que a gente tem que fazer e que a gente consiga de fato chegar nos objetivos que a gente tem. Porque se você vai vivendo sem ter um planejamento, você tem ali um, dois, três, sei lá quantos objetivos você tem na vida, qual a probabilidade de você acabar se atrapalhando e você acabar errando mais? É se você viver assim, como diz Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, ou se você tiver uma rotina ali, não precisa ser uma coisa robótica e extremamente planejada, mas o mínimo de organização para você realmente conseguir viver de uma forma mais leve, sem aquela pressão, sem aquele peso, sem aquele cansaço e sem viver naquela loucura que muitas vezes é. Muitas vezes é quando você vê uma pessoa que não tem essa organização na vida dela. E é aquela pessoa que está sempre correndo, está sempre atrasada, está sempre se esquecendo das coisas que tinha que fazer, está sempre recorrendo, pedindo ajuda a outras pessoas porque esqueceu de alguma coisa. E assim, é muito cansativo. É muito desgastante viver assim. E eu, durante muitos anos, eu lembro que, um pouco antes da pandemia, na verdade, eu dizia que eu não gostava de rotinas.
Eu era uma pessoa que não gostava de rotina. Meu sonho era viver um dia de cada jeito. Já talvez pensando um pouco nessa liberdade que trabalhar com o digital traz, embora eu não tivesse essa mentalidade, esse pensamento de trabalhar com o digital, mas eu tinha vontade de trabalhar para mim mesma, de forma que eu pudesse fazer os meus horários, eu pudesse fazer as minhas coisas, fazer os meus trabalhos, mas que não fosse algo tão igual a todos os dias. E aí eu achava que isso era viver sem rotina, quando na verdade, quando você trabalha de forma autônoma, quando você trabalha para você mesmo, é aí que você tem que ter mais rotina ainda, porque você precisa ter mais organização para conseguir conciliar e equilibrar todos os pratinhos da sua vida. E hoje eu vejo o quanto que ter rotina é algo essencial e fundamental. E quando eu vejo alguém falar, eu odeio rotina, eu já fico, tá, tudo bem. Porque eu imagino que aquela pessoa não tenha a real noção do que é uma pessoa que tem uma rotina. Porque mesmo uma pessoa que não tem uma rotina organizada, ela tem uma rotina. Ainda que seja acordar atrasado, sair correndo, sair sem comer, fazer tudo atropelado, aquela é a rotina dela. De acordar, sair, pegar o transporte, ir para o trabalho, voltar para casa. É uma rotina, ainda que não seja uma rotina organizada. Eu tinha esse pensamento de dizer, eu não gosto, não quero ter rotina. E hoje, o máximo que eu puder organizar e ter tudo planejadinho, já me dá uma tranquilidade maior, porque traz para minha mente essa previsibilidade de saber como que vai ser o dia seguinte, se eu precisar reorganizar alguma coisa, fica muito mais fácil de eu conseguir dizer, não, eu consigo fazer isso. Não, eu não vou conseguir fazer isso porque o meu dia amanhã está muito cheio. Dá essa liberdade maior. Enquanto muitas pessoas acham que ter rotina é uma prisão, na verdade é justamente o contrário. Você ter uma rotina organizada é você ter liberdade de poder escolher e você poder dizer se alguma coisa que alguém te pede ou alguma coisa que aparece ali no seu dia, você consegue fazer ou não, você consegue encaixar ou não de uma forma que fique favorável para você, que não fique uma bagunça, que não atrapalhe totalmente a sua vida. E aí, falando ainda um pouco de experiências minhas em relação à organização, eu já tive tanto planner como agenda. Durante muito tempo, eu usei o planner, tive até períodos de eu não usar nenhum dos dois, eu usava um caderninho, desses caderninhos assim, em branco, esse aqui é bem antigo, que eu fazia anotações, não era exatamente esse, mas era um desse tipo, assim, de folhas em branco, e a cada dia eu ia escrevendo o que eu tinha que fazer. Então, aqui eu colocava uma programação, o que eu tinha para fazer, se eu tinha uma tarefa da faculdade, eu ia anotando tudo aqui. Não era muito bom, porque ficava tudo bagunçado, então você precisava se recorrer a ele para lembrar de alguma coisa. Da semana passada, eu tinha que ficar folheando para lembrar em que página foi que eu anotei, porque não era datado. E aí, eu acho que foi, não lembro se foi um pouco antes da pandemia ou se já foi na pandemia, que eu ganhei meu primeiro planner. Eu tinha ainda vários aqui, até pouco tempo atrás, só que eu acabei jogando tudo fora. E o primeiro que eu tive eram aqueles planners que eram apenas mensal. Então, cada página tinha um do mês. E aí, pensando nisso, teve um ano que eu criei o meu próprio planner, que foi esse aqui, que foi no 2020, logo no primeiro ano da pandemia, mas eu fiz ele para 2021. E aí eu fiz ele todo no Canva, ficou muito bonitinho, deu muito trabalho para fazer, mas ele tinha aqui a introdução, tinha o calendário de 2021, 2022, vinha o Habit Tracker, que era um rastreador de hábitos, o planejamento todo do ano, então aqui por mês eu podia colocar tudo que eu ia fazer, o que eu pretendia fazer, e ele era assim, ele era mensal, então tinha aqui janeiro, tinha todo mês, fevereiro, e assim ele era por todos os meses. E aí tinha aqui tanto planejamento por dia, tinha uma partezinha que era para ser o planejamento financeiro, tinha aqui era o quê? As metas do mês que eu poderia escrever e um espaço para observações. Então eu fiquei muito orgulhosa dele quando eu fiz. E eu cheguei a vender ele, eu coloquei ele à venda, eu acho que eu vendi uns 6 ou 7. Então, assim, fiz bem pouquinho dinheiro porque eu vendi ele bem baratinho. Tem até aqui uma parte que eu cheguei a usar ele e eu guardo ele porque justamente foi algo que eu senti, foi o primeiro produto, inclusive, que eu fiz. E aí eu imprimi esse aqui para guardar, para deixar de recordação. De 2020 para cá, eu só tive planner, todos os anos eram planner. Só que era o planner que realmente tinha o espaço para preencher ali cada dia, como esse aqui, por dia aqui, para colocar as tarefas. Esse foi do ano passado, que eu ainda tenho aqui.
E aí eu ia preenchendo a cada dia. Só que aí o que aconteceu? Eu sempre gostei de comprar o agenda, o planner, bem antes do final do ano, porque ali por volta de setembro já tem coisa vendendo nas lojas. E eu falava, não, eu não vou deixar para comprar, porque quando você compra em setembro, outubro, ainda é muito mais barato do que se você deixar para dezembro, por exemplo. E aí teve um ano que eu comprei ele bem cedo e foi muito mais barato. E aí esse ano, desse ano, na verdade, eu usei agenda. Não usei planner porque estava mais barato comprar agenda. E aí eu comprei essa aqui, que é uma agenda normal, que tem apenas os dias. E aí eu tive que me readaptar a usar a agenda, porque quando você usa o planner, que inclusive é uma diferença, né, da agenda ou do planner, que muita gente pode ter dúvida, qual que eu uso, qual é melhor. Depende muito do gosto. Tem gente que não consegue se adaptar ao planner, tem gente que não se adapta à agenda. E aí, uma grande diferença entre um dos dois é porque o planner, geralmente, quando você abre aqui, você tem já uma visão, um panorama da sua semana. Então, você abriu, você já consegue ver de segunda a domingo o que você tem para fazer. E se você deixar ele aberto assim, você consegue ter uma noção de realmente do que você vai ter nos próximos 2, 3, 4 dias. A agenda não. Geralmente, ela vem sendo apenas um dia ou outro. Então, se você quiser ter uma visão mais assim panorâmica da sua semana, você precisa folhear a agenda. E aí, quando eu voltei a usar a agenda, eu senti essa diferença. Mas não foi nada assim, impossível me acostumar. Super dá para se acostumar, gente. É muito simples. Assim como o planner, fica muito simples também de se adaptar. Mas eu entendo que tem pessoas que realmente não se adaptam. E tá tudo bem. E aí, continuando, as diferenças principais que eu já observei, assim, de acordo com planners que eu já usei. É porque eu não tenho mais aqui os antigos, mas o dos anos anteriores ainda tinham outras seções, aquelas partes iniciais, onde você poderia fazer todo o planejamento. Tinha um que ele tinha a cada mês uma parte para você fazer o planejamento financeiro, você colocar ali a parte toda financeira, as metas do mês, as tarefas principais do mês, o espacinho para você preencher os hábitos que você quer cumprir naquele mês. Então, depende muito do modelo, né? E acaba que isso também impacta no investimento que você vai fazer. Porque quanto mais coisa você tiver no seu planner, mais caro ele vai ficar. Tanto que muitas vezes a gente vê aí alguns modelos que custam mais de 100, mais de 200 reais, porque além de ter da questão da marca, né, uma marca que é muito forte, então isso já acaba aumentando o preço daquele produto, mas também porque são produtos que ele vem mais ferramentas para você usar. Só que eu confesso que eu comprei um assim, não foi esse de 200 reais, mas era um que vinha com muitas ferramentas para você usar. Então ele vinha várias coisas para você preencher, vários planejamentos que você poderia fazer, várias coisas tinha partes para você anotar os compromissos de médico, de você colocar suas consultas, fazer um planejamento por áreas assim de sua vida, de saúde, profissional, social. E eu senti que eu não usei nem metade disso. Então não valeu muito a pena para mim eu comprar um planner com tanta coisa, porque eu acabo que não uso. Tem gente que realmente usa, eu acho assim maravilhoso, mas para mim não funciona. Para mim é uma coisa mais básica, apenas para eu colocar ali as minhas tarefas, colocar o que eu tenho que fazer cada dia e no máximo ter um espaço ali extra para alguma anotação que eu precise fazer, porque às vezes eu gosto de quando eu estudo alguma coisa, vejo alguma coisa interessante, eu uso o próprio espaço da agenda ou do planner para poder fazer um resumo, escrever alguma reflexão, alguma coisa, algum trecho de um livro. E aí, como esse ano, eu usei a agenda, eu estava no shopping tem um tempinho já, acho que já deve ter um mês, e eu já comprei a minha agenda do próximo ano, que é essa aqui, de gatinhos, que tá até com plástico, ainda nem abri, nem sei como ela é por dentro, acho que eu vou até abrir agora aqui para ver. Eu acho que ela é uma agenda básica mesmo. E aí eu acabei optando pela agenda porque eu senti que esse ano funcionou e eu não estava afim de gastar nada muito caro, porque é uma coisa que a gente usa durante o ano e depois acaba jogando fora, né? Então eu falei, não vou gastar quase 70 reais em um planner que eu vou jogar fora depois. Então ela vem aqui, calendário do próximo ano e do ano seguinte. Vem até um planejamento para o ano por mês aqui. Já começa com os dias normais e essa aqui vem até com horário. A desse ano ela não tinha horário, ela era apenas as páginas lisas. Eu achei bem interessantezinha. Vamos ver no final se veio com alguma coisa. Vem com um espaço para fazer um planejamento de 2027 já e
um espaço para anotar contatos, que eu acho que é uma coisa que ninguém mais usa hoje em dia com o celular. Mas essa aqui já é a minha agenda do próximo ano. Eu comprei até uma para minha mãe também, que ela já garantiu dela, porque estava muito mais barato. Eu acho que foi 20 ou 30 reais, acho que foi 20 reais essa agenda. Então, essa agenda aqui, daqui a um mês, vai estar quase 30 reais ou mais. Fica a dica aí, já compre antes. Um outro ponto que é interessante a gente falar, ter pessoas que se adaptam mais a usar aplicativos ou de usar o próprio planejamento no celular, de não precisar de algo físico. Tem gente que consegue usar o celular e até prefere, porque acaba que não precisa ficar andando com uma agenda ou com um planner na mão. E aí existem inúmeros aplicativos que você pode pesquisar. Se você colocar na Play Store, na loja de aplicativos do iPhone também, vai aparecer uma infinidade de aplicativos. Na internet também tem muitos sites, muitas ferramentas que você pode usar para o planejamento. Tem o próprio Google Agenda. Não sei se para a Apple tem algum específico, não sei. Mas tem o Google Agenda, tem o Notion também, que está crescendo muito, que é um site, um aplicativo também. Você pode tanto usar para ser um caderno, para você fazer anotações, fazer resumos, como você pode criar, eu acho que qualquer tipo de template que você pensar em fazer, você consegue fazer no Notion. Mas eu gosto de ter essa coisinha física aqui para poder anotar, porque me dá mais segurança mesmo de eu ter, de não ficar dependendo de celular, e principalmente quando eu estou em casa, eu uso muito isso aqui. E agora, como que eu estou fazendo atualmente? Porque como eu já falei, essa questão de rotina, de planejamento, de organização, não é uma fórmula fixa, não é uma receita de bolo que você pega o que uma pessoa faz, você reproduz e vai dar certo para você daquela forma. É algo que você tem que testar. Você testa, aí você vê o que dá certo, você vê o que não deu. Isso aqui que não deu, o que você pode fazer de diferente para que você consiga fazer funcionar? É muito teste, muito teste, muito teste. E eu vejo que muitas pessoas acabam não conseguindo manter ou alcançar um padrão maior de produtividade, de organização, justamente porque na primeira dificuldade elas começam a desistir. Elas começam a ver que está dando certo, tem uma dificuldade, elas não têm esse pensamento de deixa eu ver o que eu posso ajustar. Não, elas simplesmente desistem e seguem a vida. E é justamente você ter essa percepção de que você pode ajustar e você pode fazer novos testes, faz com que você comece a encontrar ali o caminho que funciona melhor para você. Porque o que funciona para mim não vai ser o que funciona para você. O que funciona para você não vai ser o que funciona para mim, porque somos pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com preferências diferentes, com mentalidade diferente. É muito individual isso, é uma questão de você realmente testar e ver o que dá certo para você. E o que eu tenho feito atualmente? Eu gosto de geralmente tirar o domingo para fazer isso, ou na segunda, logo antes de começar a trabalhar, planejar a minha semana, pelo menos com o que eu já sei que eu faço todos os dias. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Hoje é domingo, inclusive, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje é um domingo e eu ainda não planejei a minha semana. Mas eu gosto sempre de começar colocando. Eu gosto de colocar alguns hábitos para eu realmente dar o check e acompanhar como é que está sendo ao longo da semana. Então, meu devocional, os meus treinos, eu sempre coloco também nas primeiras linhas aqui. Eu vou colocando em seguida. Eu sei que eu vou fazer na segunda, se tiver um compromisso, alguma aula, algum médico, algo que eu preciso postar naquele dia, eu já vou colocando e eu vou fazendo isso já para todos os dias. Então, devocional e treino que eu sei que eu faço ali todos os dias, eu já coloco para semana toda, já vou preenchendo. E aí o que eu for lembrando, que eu já tenho ali marcado, ou que eu já sei que é fixo de cada dia, eu já vou preenchendo também. Outra coisa que eu gosto de colocar, essas bolinhas aqui, porque são alguns hábitos, como eu falei, que eu gosto de acompanhar. Essas três primeiras em relação à hidratação. Eu coloquei uma meta de beber 3 litros de água. Então, para cada bolinha, cada litro bebido, eu pinto uma bolinha. O segundo e o terceiro, esse aqui do meio, é para acompanhar o meu ritmo intestinal, o meu funcionamento intestinal, porque eu já falei isso aqui em outros vídeos. Pessoas que têm um intestino mais preguiçoso, que sofrem com constipação, que têm um padrão de funcionamento intestinal que não é regular, precisam acompanhar, realmente anotar, porque com a rotina, a correria do dia a dia, com a vida agitada que a gente tem coisas que a gente acaba esquecendo se a gente realmente fez naquele dia ou não. Então, a gente esquece se a gente foi ao banheiro, a gente esquece o que a gente comeu no dia anterior. Anotar, você registrar, é importante para você, ao final da semana,
ao final do mês, você observar como que foi esse comportamento seu, como que foi esse hábito, se funcionou direitinho. As pessoas têm um certo tabu de falar sobre isso, mas não deve existir, porque é uma questão de saúde que, se não tiver um cuidado, pode virar algo muito sério. Eu gosto muito de ter esse espacinho aqui para marcar. E a última bolinha é um hábito de leitura. Então, se eu cumprir a meta de leitura ali, que é de pelo menos 10 a 15 minutinhos de leitura no dia, eu marco a bolinha, porque também é algo para no final da semana, no final do mês, eu conseguir ter uma noção de como que foi um hábito que para mim é importante, que é a leitura. Você pode fazer isso para qualquer hábito, e isso também pode ser feito no Habit Tracker, que é o rastreador de hábitos, que é como esse aqui, desse planner que eu fiz, que é quando você coloca o hábito que você quer avaliar e tem um quadradinho para cada dia do mês, e quando você cumpre aquele hábito naquele dia, você dá o check, você pinta. E isso ajuda muito a você ter uma noção visual de como que tá esse hábito. Isso ajuda muito mesmo, porque você pode fazer para leitura, para exercício físico. Se você tem dificuldade de comer fruta, você pode colocar aqui o hábito de você comer 2 a 3 frutas no dia. E se você cumpriu aquilo naquele dia, você dá uma marcaçãozinha. E aí no final do mês você consegue ver, bom, de 30 dias eu consegui cumprir a minha meta de comer frutas por 10 dias. Significa que durante 20 dias eu não comi frutas o suficiente. Então eu preciso reforçar, preciso ter mais atenção para esse hábito, porque eu sei que é algo que vai ser importante para a minha saúde. E você pode fazer isso para um hábito que seja importante para a sua saúde, para algum hábito que seja importante para o seu trabalho, para o seu futuro. Pode ser qualquer coisa que você realmente queira acompanhar. É simplesmente uma ferramenta, uma forma de você conseguir acompanhar melhor e você ver esse progresso ao longo do mês. Outra coisa que eu comecei a fazer assim bem recentemente é usar marcadores para fazer como se fosse um color code, que é um sistema ali de cores para marcar coisas na agenda, porque às vezes deixar tudo da mesma cor, a gente acaba que não dá muita atenção, porque fica um negócio meio apagado. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, esse dia aqui, fica tudo só com a cor da caneta. Se você coloca uma marcação com marca-texto, fica muito mais visual de você olhar e falar, essa cor aqui é em relação a um compromisso. Tem que lembrar aqui, ó, 1 hora eu tenho esse médico. Criei esse color code como? Eu coloquei uma cor, que foi o rosa, para tudo que é relacionado a conteúdo. Então, 12 horas dessa terça-feira, eu tenho que postar o vídeo no YouTube, ou então eu tenho um vídeo programado. Então, eu vou marcar com rosa. Quinta-feira, eu tenho que postar um Reels no Instagram. Eu vou marcar ele com rosa. O lilás é para lembretes. Então, eu tenho que lembrar de ligar para marcar o médico. Eu vou colocar ligar para marcar o médico. Eu vou pintar ele com lilás. Lembrar de pagar a conta do celular. Vou colocar pagar a conta do celular e vou pintar com lilás. E esse azulzinho aqui eu coloquei para compromissos. 14 horas, quarta-feira, eu tenho um médico. Vou botar lá, 14 horas, médico tal, e vou marcar com azul. Sexta-feira, aula de, sei lá, qualquer coisa, da faculdade, de algum curso, eu vou colocar na agenda e vou pintar. E aí eu tenho aqui esse dia que eu justamente fiz isso. Um compromisso, era um compromisso mesmo, foi uma visita de uma marca, e aqui era um conteúdo que eu tinha que postar, que na verdade foi um shorts que eu tinha programado, e aí eu coloco aqui. Fica muito mais visual, fica muito melhor para você olhar e você já saber que, bom, se está marcado de azul é porque tem um compromisso aqui, deixa eu olhar para não acabar me passando. Tudo isso são ferramentas para facilitar a sua organização. E você pode fazer isso com qualquer cor. Essas foram as cores que eu escolhi, mas você pode fazer tanto pintando com o marcador, ou você pode escrever com canetas de cores diferentes. E por último, uma coisa que assim, eu não uso tanto, mas que eu gosto de ter, que é post-it e esse negocinho aqui, esses marcadores aqui que você coloca assim na agenda, e aí esse aqui tem uma informação importante. Você pode marcar, caso precise depois, você consegue simplesmente abrir mais fácil, porque você já sabe mais ou menos onde está. Então, por exemplo, esse azulzinho aqui, que é o único diferente, foi de uma reunião importante que eu tive, então eu sei, quando eu precisar voltar para ver alguma coisa daquela reunião, é só eu abrir aqui na página e vai ter tudo anotado aqui. Tem algum som de papel, você consegue escrever aqui em cima alguma coisinha para você já saber também
Quando você olhar para o marcador aqui na agenda, você já saber que esse marcador é daquele assunto e caso você queira ver a informação sobre aquele assunto, você já sabe onde está. Isso você pode usar também em livros, em cadernos, para algum resumo que você faz, para você conseguir organizar e separar melhor os seus resumos para ficar mais visual. Quando eu fico repetindo muito essa questão de ficar mais visual, mas justamente porque quando você deixa a sua organização, o seu planejamento de uma forma que quando você olha, você já tem uma ideia do que é, quando fica mais fácil para você enxergar e entender, é justamente porque você já organiza melhor sua mente. E aí, quando você olha, é muito mais confortável e fácil para sua mente saber processar aquela informação antes mesmo de você ler o que está escrito ali. E eu volto naquele ponto de você usar um sistema de cores, de você usar canetas de cores diferentes. Ainda que você não leia realmente a informação que está ali naquele marcador rosa, você sabe que se está marcado com o marcador rosa, é porque tem algum conteúdo para você postar aquele dia. Se está marcado com a caneta vermelha, e caneta vermelha tem a ver com compromissos, ainda que você não leia qual compromisso que é, você sabe que tem um compromisso para você cumprir aquele dia. Já olha, você já fica direcionado para isso, não corre o risco de você passar a página sem dar atenção para aquilo que estava anotado. E outra ferramenta também que ajuda muito, que eu acabei não comentando, são as próprias planilhas que você pode usar no Excel, naquelas planilhas do Google. No Notion também dá para fazer. Recentemente eu comprei o de uma criadora de conteúdo, uma planilha no Excel. E aí eu vou deixar aqui na descrição o perfil dela. Uma planilha que ela vem bem estruturadinha assim no Excel e ela é bem automatizada. Então, para quem tem facilidade de usar o Excel, e não é nem algo tão difícil assim, você pode usar essas planilhas para você criar as automações, para você criar ali aquelas categorias. Então, você coloca os dias da semana e você consegue colocar as categorias para definir se aquela tarefa é uma tarefa de trabalho, de estudo, de vida pessoal, se é academia, enfim. É bem legal também de usar. Ferramentas que são digitais acaba sendo mais fácil de você tornar ela visual, porque você consegue padronizar ela de uma forma que a estética às vezes fica melhor. Você consegue usar várias cores, você consegue usar fontes diferentes, você consegue usar algumas configurações, usar quadros, quadradinhos, pintar o fundo, para ele ficar mais esteticamente organizado. Mas nada impede que você consiga fazer isso com uma agenda ou um planner físico. Dá super para fazer também. Esse era o vídeo que eu queria trazer hoje. Já é um vídeo que eu queria trazer há algum tempo. Eu já estou com essa ideia de fazer esse vídeo já tem algumas semanas, mas eu não estava conseguindo parar para gravar. Eu decidi fazer hoje, trazer tudo aqui que eu tinha de material para vocês verem como que dá para fazer de diferentes formas. Não existe uma fórmula única, não existe uma forma única de você organizar. Não existe isso de que a agenda é melhor do que o planner, de que o planner é melhor do que a agenda, de que é melhor você criar no computador, no Google Agenda, no aplicativo, do que você usar uma agenda física. Vai muito do que funciona para você. E você ter esse momento de você parar, você refletir e pensar, o que funciona melhor para mim? Será que eu consigo me adaptar a usar algum aplicativo? Será que eu consigo me adaptar para usar alguma coisa ali que seja no celular? Ou será que eu preciso do papel, eu preciso sentir ali que eu estou escrevendo realmente na minha agenda? E ainda que seja na agenda, será que eu preciso de uma agenda ou será que eu consigo usar um planner? É muito pessoal e é algo que cabe ali muito realmente você fazer esse momento de autoconhecimento. Mas eu espero que tenha dado para tirar alguns insights, alguns aprendizados desse vídeo. Eu acho que ficou um vídeo bastante rico, porque eu fiz um apanhado geral, assim, trazendo as minhas experiências em relação a esse assunto. Quando eu falo as minhas experiências, o que eu já fiz, o que eu faço, o que eu sei, não significa que eu tenho todo o conhecimento do mundo e que o meu planejamento é o mais perfeito do mundo. Longe disso. Eu estou ali em constante teste, em constante aprimoramento, em constante mudança mesmo da minha rotina, das minhas formas de organizar a minha rotina, porque eu estou sempre vendo o que funciona melhor para mim, eu estou sempre observando o que dá certo, o que não está dando muito certo, está dando mais trabalho, porque é nesse momento de você testar que você realmente aprende como que você consegue ser mais organizada ou não. Não é você simplesmente pensando que você quer ser mais organizada ou você fazendo um primeiro planejamento, um primeiro teste que você vai mudar e ser a pessoa mais organizada do mundo. Não, é no teste.
é na tentativa. Tentativa e erro, tentativa e erro. E você pegar esse erro e não ver como maneira, uma coisa ali para te fazer desistir, mas sim de você ver como uma oportunidade de você aprender com esse erro, de você entender o que você precisa ajustar para que você possa acertar em seguida. Eu vou deixar aqui no final um outro vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre qual que é o segredo para que você encontre mais espaço na sua rotina. Eu recomendo muito que você assista ele quando terminar esse aqui. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para que você continue recebendo os próximos conteúdos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para eu saber, deixa um comentário, ainda que seja um emoji, porque isso ajuda para que o YouTube veja que esse conteúdo é importante, possa ser entregue para outras pessoas que precisam dessa informação, que precisam aprender como organizar melhor a semana, o mês delas, para que elas consigam ter uma semana mais produtiva e mais organizada. E a gente se vê no próximo vídeo.